Muito boa tarde, gente! Somos alunos do terceiro ano B e estamos aqui hoje para fazer uma entrevista com a nossa secretária de turismo, a professora Rayane. Estamos aqui por conta do trabalho de português da professora Elisângela Torres e em prol dos 271 anos que Vila Bela vai estar comemorando seu aniversário, nós viemos a fazer esse projeto com entrevista para estar divulgando e falando sobre a cultura e o meio ambiente daqui de Vila Bela. Desde já, professora, gostaríamos de agradecer a senhora por ter aceitado o nosso convite. E para dar início, gostaria que a senhora contasse um pouco sobre a história da senhora, a trajetória, até a senhora ter chegado à posição de secretária de turismo. Boa tarde, pessoal, alunos do terceiro ano. Obrigada pelo convite. Eu fiquei muito satisfeita, fiquei feliz com o convite. E como você mesmo já falou, eu sou professora, minha formação é geografia, eu sou professora de geografia e geógrafa. E eu já atuei em outras áreas, mas a minha principal profissão sempre foi professora. E aí, quando eu não sou de Vila Bela, eu, na verdade nasci em Brasília, mas a primeira vez que eu vi a Vila Bela, eu fiquei fascinada, fiquei muito encantada por essa cidade, e foi aqui em Vila Bela que eu comecei a trabalhar especificamente com turismo. Atualmente estou secretária de turismo, mas eu também sou condutora local, eu atuo como condutora aqui nos nossos atrativos turísticos. Eu também estou fazendo curso de guia de turismo, um técnico, que está sendo organizado pela CECITEC. Aqui, enquanto município, nós estaremos formando 20 guias de turismo, um tecnólogo, e eu serei uma dessas alunas, então eu vou ser guia de turismo regional e excursionista nacional. E o convite para ser secretária de turismo, meu ponto de vista veio principalmente da atuação que eu tenho enquanto área de turismo, como guia, como defensora do meio ambiente, pela questão, eu acho que também relacionada à gestão, e por aí vai, eu penso. Ótimo. Bem, secretário, sabemos que em nossa cidade temos o Parque Estadual Serra do Carlos Franco. Eu gostaria que a senhora nos dissesse qual a importância dele para a preservação ambiental das espécies de nossa cidade. Um pouquinho antes de falar já direto sobre o parque, eu acho que uma questão importante, eu sei que o foco de vocês é a questão do meio ambiente, mas enquanto secretária de turismo eu queria reforçar que aqui na Vila Bela a gente não tem só a questão do turismo de natureza. Nós temos os 3 pilares que são buscados para a questão turística. Nós temos o patrimônio natural, que é o foco da nossa entrevista, nós temos o patrimônio cultural e nós temos o patrimônio histórico. Então, quando a gente fala da questão de turismo, todos esses patrimônios, os 3, eles servem como base para a gente fomentar o turismo no nosso município, tá? E aí, específico falando sobre o nosso parque estadual, nosso parque ele é extenso, é um dos maiores parques estaduais do estado, do nosso estado. Junto com a Bolívia, que tem o Parque Nacional Noel Kempel, eles fazem fronteira, eles estão juntos. A gente tem um dos maiores corredores ecológicos do mundo. Então, tem uma importância muito grande para a biodiversidade, não só do nosso país, mas também para o país Bolívia e também para o mundo de forma geral. Então, a preservação do meio ambiente dessa região é fundamental, porque nós temos diversos animais, como você perguntou, temos diversos animais que eles estão presentes praticamente somente aqui no nosso parque. Alguns já são considerados ameaçados de extinção, como a arpia, por exemplo. Então, é fundamental que esse ecossistema seja preservado para que esses animais eles não sumam totalmente do planeta Terra, que ele é totalmente em extinção. Secretária, você poderia nos falar as espécies presentes no parque? As espécies de fauna ou de flora? Ou de os dois? Os dois. Ok.
Nós temos diversas aves, a gente tem uma infinidade de aves. A gente tem aves, por exemplo, que são raríssimas de ser encontrada. Uma delas, por exemplo, é o bicudo. Tem passarinheiros, que são pessoas ligadas à questão do turismo de aves, que viajam no mundo em busca de, por exemplo, encontrar esse pássaro, que é o bicudo, o nome popular dele. Nós também temos a arpia, que também já foi encontrado vindo aqui. Nós temos alguns répteis também que são encontrados aqui. A gente tem os mamíferos, a gente tem também, por exemplo, a ariranha. Vocês já ouviram falar? Na Cachoeira do Capivari, por exemplo, é uma coisa simbólica, todo mundo já ouviu falar, a gente tem a ariranha lá. Nós também temos um peixe elétrico ali na área da Cachoeira do Capivari. Nós temos a presença de onça, embora eu particularmente, por exemplo, nunca vi pessoalmente. Mas nós temos registro de onça, nós temos o porco do mato, nós temos diversas aves. A gente tem alguns peixes também específicos, então a gente tem uma infinidade relacionada à fauna no nosso parque. Aí, relacionado isso, nós temos, ainda dentro da fauna, nós temos o boto cor-de-rosa, porém o boto cor-de-rosa ele não está ligado ao parque, ele fica aqui na área do rio Guaporé. Aí, para quem está nos assistindo e não sabe, que essa é uma curiosidade que muitos dos turistas não sabem, nós temos boto aqui na região do rio Guaporé, por quê? Porque o rio Guaporé faz parte da bacia amazônica. Então, por exemplo, a gente tem aqui uma área considerada como área de Pantanal, bioma, e lá em Casas nós também temos Pantanal, que é o rio Paraguai. Mas por que lá não tem boto? Porque lá não faz parte da bacia amazônica. Então, aqui no nosso município, o rio Guaporé faz parte da bacia amazônica. Então, a gente tem registro de 3 espécies de botos diferentes, que é o boto rosa, o boto cinza e o boto branco, se eu não me engano. E agora, falando sobre a questão da flora, que a nossa colega perguntou, nós também temos diversas espécies de flora aqui no nosso município. Inclusive, nós temos espécies específicas da floresta amazônica e temos espécies específicas do cerrado. Também temos espécies que ficam na zona de transição, como o jatobá é um exemplo, o piqui é um exemplo, dentre outros. E atualmente, como está ocorrendo a preservação do parque? Olha, a questão da preservação do parque é uma questão que, desde que eu comecei a atuar nessa gestão, eu tenho trabalhado isso. Não só sobre o parque, mas no meio ambiente de forma geral. Então a gente começou com a questão de ficar fazendo sempre uma coleta do lixo e a principal, eu acho que a principal ação não é de nós enquanto prefeitura, nós enquanto Secretaria de Turismo ir lá recolher esse lixo, mas é uma ação de fazer uma formação continuar com a população e uma formação, um aconselhamento para os turistas que nos visitam. Então, a gente está incentivando a população a não levar nenhum tipo de vidro para os atrativos turísticos, seja ele no parque, seja na beira do rio, não deixar o seu lixo lá. Se você está levando lixo, você gerou lixo, então ele tem que ser trazido de volta e ele tem que ser descartado de forma correta. Outra questão, toda ação que a gente faz no meio ambiente gera algum tipo de impacto, mesmo que minimamente. Então, nós temos que ter a consciência de o quê? Nós temos que ter a consciência de gerar o mínimo de impacto possível. Não trazer nada do parque ou do meio ambiente onde ele está sendo visitado, seja plantas, rochas, mudinhas, que todo mundo adora, inclusive eu gosto bastante, mas nós não podemos trazer nada disso. Nós temos algumas questões ligadas diretamente com a Secretaria do Meio Ambiente, e aí entra dentro da questão de utilização do solo, seja dentro do parque ou na zona de amortecimento do parque. Essas são políticas que estão voltadas principalmente para o meio ambiente. Eu, como secretária de turismo, tenho feito a ação de preservação nesse sentido da gente gerar o mínimo de impacto possível, seja enquanto população, seja enquanto turista.
quais são as medidas para a preservação, principalmente não só na serra, mas Nos atrativos gerais também. O primeiro, como eu estava falando anteriormente, a gente tem que gerar o mínimo de impacto possível nos ambientes onde a gente está fazendo visitação. Então, a gente tem que, por exemplo, se já tem uma trilha aberta naquele local, a gente tem que seguir a mesma trilha que já está aberta. Nós, preferencialmente, não devemos levar nossos animais de estimação para o meio ambiente, por quê? Eles têm doenças específicas, eles têm carrapato, então eles estão levando doenças que aqueles animais, que aquela fauna e aquela flora não conhecem. Então elas não têm uma imunidade específica para isso. Outra questão que a gente tem que pensar é que nós, enquanto população, temos que fazer o melhor possível. Mas a questão da preservação do meio ambiente não está ligada somente à nossa população. Está ligada a questões políticas e econômicas do município, que tem relação direta com o agronegócio. Então, tudo isso tem que funcionar em ação. População, prefeitura, secretaria de turismo, secretaria de meio ambiente, tem que ser uma coletividade para a gente pensar junto as políticas relacionadas ao meio ambiente. Mas minimamente entre vocês, alunos, os familiares de vocês, eu e o restante da população. A gente tem que buscar fazer o mínimo de impacto possível. Uma das ações, não ouvir som alto nesses ambientes. Por quê? Nós temos muitos animais que são afugentados com o som alto, são sensíveis, inclusive eles param de se reproduzir se eles são expostos a sons muito altos. A gente tem diversos pássaros que param de se reproduzir se eles são expostos a sons muito altos. E essa é uma questão que não é somente a Secretaria de Turismo que pensa dessa forma ou a Prefeitura que pensa dessa forma. Esse é um estudo científico e, inclusive, está na legislação de unidades de conservação. Tá? Essa é uma questão importante também. Como a senhora disse, são diversos fatores que podem acabar impactando negativamente na vida dos animais. Mas só que muitas vezes também há uma desinformação da população. Sim. Então seria também muito importante não só a prefeitura, mas também nós, como alunos, estudantes, buscarmos palestras de conscientização dentro das escolas, porque os alunos podem começar a conscientizar a sua família e assim acabar abrangendo o maior número de pessoas. Verdade. É porque também muitas pessoas vêm de fora para visitar Vila Bela, isso é claro. Tanto no YouTube quanto em outras plataformas digitais, a gente pode encontrar vários vídeos de influenciadores vindo visitar o parque aqui e as atrações turísticas. Sim. Mas muitas vezes tem a consciência do que deve ser feito em locais assim. Mas muitos outros vêm e acabam não sabendo das regras e acabam prejudicando sem saber, né? Então precisa sempre mesmo de ter essa informação, de sempre estar passando essas mensagens. Como eu comentei com vocês, essa questão de fazer uma formação continuada com a população, mas também com os turistas que nos visitam. Não é somente nós, população local, que devemos preservar o meio ambiente. São todos que visitam, acessam ao nosso município e têm acesso aos nossos atrativos turísticos. Sejam eles culturais, sejam eles históricos ou sejam atrativos naturais. Então, todos precisam ter essa conscientização. Aí, como eu falei para vocês, a gente, como Secretaria de Turismo, a gente está fazendo uma ação continuada que se chama Papo Ecológico. A gente está trazendo pessoas ligadas ao meio ambiente, seja aqui do município ou de fora, para estar discutindo essa relação do meio ambiente, que é uma questão importante, como você mesmo citou, precisa abranger toda a população, desde vocês alunos até os adultos, as esferas de órgãos estaduais, órgãos municipais, a SEMA e por aí vai. Agora, dando continuidade com a entrevista, chamamos outros dois alunos do terceiro ano B para dar continuidade à entrevista. Bruno? Professora, a senhora pode falar um pouco sobre os atrativos turísticos, como ocorre as visitações? Olha, como eu falei para vocês, nós temos atrativos
Dentro do patrimônio natural, nós temos dentro do patrimônio cultural e dentro do patrimônio histórico. Nós temos o palácio, onde a gente tem o museu lá arqueológico, que fica aberto para visitação de segunda a sexta-feira, sábados no período da manhã, domingos e feriados com agendamento, seja da população ou dos turistas que nos visitam. Nós temos a ruína que fica aberta, é a céu aberto, né? Nós temos, então é possível fazer a visitação o tempo inteiro. Nós temos o Rio Guaporé, que é um grande potencial turístico para o nosso município, é ótimo para a pesca, também para observação de fauna e flora, por exemplo, dos passarinheiros, que eu já tinha citado anteriormente. Nós temos o nosso terminal turístico ali, nós temos a questão cultural, muito forte, ligada aos quilombolas, nós temos a dança do Congo, nós temos a dança do chorado, nós temos o canjinjim, nós também temos a questão cultural dos chiquitanos, onde eles também têm manifestações culturais específicas, com apresentações de dança, eles também têm comidas específicas, e nós temos como forte, como um dos principais, um dos mais divulgados fora de Vila Bela, o nosso Parque Estadual Serra Ricardo Franco. Ele não é o único, mas realmente é um dos mais divulgados para fora daqui. Dentro do parque, nós temos como os 3 principais cartões postais a Cachoeira do Jatobá, que é a maior cachoeira do estado do Mato Grosso. Nós temos o Cânion do Jatobá, que é o mesmo córrego da cachoeira, mas em um ponto diferente da onde essa cachoeira despenca. E nós temos a Cascata dos Namorados. Esses são os 3 principais atrativos turísticos e cartões postais. Só temos esse? Não. Nós já temos abertos para visitação, para receber o público, a trilha da Poaia, que é a Cascata dos Namorados por cima. Nós temos o Circuito das Cachoeiras, que também pode ser conhecida como 7 Quedas. E nós temos a Cachoeira do Capivari. Professora, mas a gente só tem esses atrativos? Não. Nós temos potenciais para atrativos turísticos, mas consolidado e aberto ao público nós temos essas que eu citei anteriormente. Mas nós temos diversas outras cachoeiras na área do parque que ainda não são atrativos turísticos, elas não têm visitação aberta ao público. Pode ser que isso seja aberto ao público no futuro? Sim, pode ser, mas elas ainda não estão abertas, elas ainda não são para visitação. As visitas no parque, elas acontecem, principalmente a nossa recomendação é que seja com guia em todos os atrativos turísticos. Oficialmente na Cascata dos Namorados não é obrigatório o guia, mas enquanto Secretaria de Turismo, nós recomendamos que tenha o guia em todas as visitações. Por quê? Nós estamos em área com possibilidade de cabeça d'água, isso pode gerar alguns problemas, são áreas de risco. Então, o ideal é que a gente faça uma visitação, sempre uma visitação guiada, com um guia ou um condutor local que seja reconhecido no município. E como eu reforcei para vocês, é importante, seja população local, seja turista, é importante sempre estar acompanhado de um condutor local ou de um guia que vai saber melhor auxiliar em casos de emergência. Também vai saber informações relevantes sobre aquele ambiente que muitas vezes a gente não sabe. Vai ter alguma história relacionada à questão cultural, vai ter alguma história relacionada à questão dos atrativos naturais para contar para vocês. Então, é importante e super recomendado que vocês estejam sempre acompanhados de um guia de turismo ou de um condutor local de turismo do município. Você que não é aqui de Vila Bela, de outro estado, você ouve falar sobre Vila Bela, não só questão de trabalho, mas também de pontos turísticos lá? Antes de eu vir morar na Vila Bela, eu só tinha ouvido falar específico sobre a Vila Bela na questão da história, quando estava na escola e depois na universidade, porque Vila Bela foi a primeira capital aqui do Mato Grosso. Então eu já tinha ouvido falar de Vila Bela somente nessa questão histórica.
E aí, quando eu conheci Vila Bela, que aí eu vi o potencial turístico, que eu conheci os atrativos naturais, aí sim eu comecei a me atentar sobre essas discussões, por exemplo, nas redes sociais. Aí eu comecei a ver que tem bastante gente já divulgando Vila Bela nas redes sociais. E hoje em dia eu já tenho ouvido várias pessoas, como por exemplo, quando eu estava no Maranhão agora, recentemente, eu ouvi pessoas falando de Vila Bela, nada relacionado com o meu trabalho, elas nem sabiam que eu era de Vila Bela e elas estavam falando que gostariam de conhecer Vila Bela. Então sim, Vila Bela hoje já é um dos municípios que os viajantes, que os turistas têm vontade de conhecer, seja pela questão histórica, seja pela questão cultural, ou seja pela questão dos atrativos naturais. Novamente, professora, gostaríamos de agradecer a senhora por ter aceitado o nosso convite, por participar da nossa entrevista, e como forma de agradecimento, a gente preparou com muito carinho um mimosinho para a senhora, para não sair de mãos vazias, né? Bem, pessoal, obrigada pelo convite, obrigada pelo mimo, eu gostei muito, me sinto honrada, como falei para vocês, ter sido convidada para esse podcast. Eu acho que é muito importante vocês terem essa interação com a comunidade, terem essa interação com a prefeitura, seja com os gestores ou com os funcionários. Então, agradeço o convite, agradeço o mimo e espero que quem esteja nos assistindo tenha gostado do trabalho de vocês, tenha gostado da minha fala e já sabem que o que vocês precisarem, que vocês tiverem uma ideia, podem sempre contar com a professora Rayane e com a Secretaria de Turismo.